Bom dia, meu povo maravilhoso e abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Venho nessa manhã desejar a vocês uma excelente semana, refleto de bênçãos, de vitórias, de conquista, né, de sucesso, muita saúde, né, muita prosperidade sobre a sua vida. Que essa semana sua seja uma semana, né, refleta de bênçãos, de vitórias, de conquista, né? É o que nós precisamos. Irmão, agora em pouco, nós ministramos para o meu escutado uma palavra que está em Daniel 6, versículo 10. Aqui nós vamos falar sobre o grande valor da oração. Só que, né, no começo, eu passei o começo também, nós passamos, a palavra de Deus diz que o Dário, ele achou bem nomear, né, no começo, ele achou bem nomear 20 satrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores, entre eles, a quais Daniel era um. Daniel fazia parte, né, dessa nomeação. A Bíblia fala que eles tinham que prestar contas para o rei, para que ele não sofresse nenhuma perca ou um dano algum. E aqui na palavra de Deus diz que Daniel, ele destacou tanto, né? A qualidade dele foi tão grande que o rei planejou colocar ele à frente, né, do governo império. Só que os supervisores, aqui fala que os supervisores, que é satrapa significa administradores. Os administradores, eles procurou acusar Daniel com achar alguma coisa, né, na administração dele, para acusar ele, porque a qualidade de Daniel era tão grande, ele destacou que o rei planejava colocar Daniel à frente de todo governante, colocar na frente do governo império. Ele destacou tanto, as qualidades dele foi tão grande que o rei queria colocar ele à frente do governador, de todo governador império. Só que os outros, né, a Bíblia fala que os outros supervisores, né, os satrapas, que é os administradores, procurou motivo para acusar Daniel na sua administração governamental. Só que, mas nada conseguiram, não puderam achar nenhuma falta alguma neles, porque ele era fiel e não era desonesto e nem negligente. Aí o que eles procurou? É interessante que a Bíblia fala que já que eles não conseguiram encontrar nada na administração de Daniel, eles procurou acusar Daniel algo relacionado com o Deus que ele servia. Já que eles não procurou, né, não achou nada para acusar ele, porque ele era fiel e não era desonesto. E também não era negligente. Então, eles encontrou algum motivo para poder acusar ele, a menos que seja relacionado com o Deus que ele servia. Aí a Bíblia fala que os supervisores, né, os satrapas ou o administrador, ele de comum acordo, eles foi falar com o rei, né, e falou assim: ó rei, Dário vive para sempre, né? Todos os supervisores reais, os prefeitos, né, os administradores, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei emitisse um decreto
ordenando que todo aquele que orar ou a qualquer Deus ou qualquer homem, mas nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será tirado na cova dos leões. E ali o rei foi obrigado a assinar, né, um decreto. Ele assina aquele decreto e para que não seja alterado conforme a lei dos medo-persas e não pudesse ser revogada. E o rei Dário assinou aquele decreto. Agora começa a nossa parte. A nossa parte é uma atitude que Daniel tomou contra esse decreto aí. Daniel tomou uma atitude, mesmo com o decreto, ele foi, quando ele soube, ele correu para a casa dele, fez a mesma coisa que sempre ele fazia, orar 3 vezes ao dia. Ele foi buscar a Deus. A Bíblia fala que naquela hora que ele foi, no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura tinha sido assinada, estava assinada, entrou na sua casa, ora, via na janela do seu quarto abertas para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se punha de joelho e orava, dava graça diante de Deus, como também ele costumava fazer. Né? A Bíblia falou que nesse momento, quando ele soube, quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, né, para o seu quarto no andar de cima, cuja janela dava para Jerusalém, e ali ele fez o que ele costumava fazer. 3 vezes ele orava por dia, e ele orava de joelho, em agradecimento ao seu Deus. A Bíblia fala que nesse momento, né, Daniel, essa história aqui de Daniel, esse ensinamento de Daniel, revela a vida de oração que o profeta Daniel tinha. A Bíblia fala que o grande valor da oração. Aqui está revelando, né, a vida de oração do profeta Daniel tinha, segundo definições, né, a oração é a súplica dirigida a Deus ou outra divindade em que se creia, com uma invocação a ela agradecimento ou súplica por algo que se necessita. A pessoa que ora é motivada pelo entusiasmo do seu próprio discurso, pois a fé que eleva a crença de que seu desejo seja atendido abre espaço para a renovação do espírito pelo sentimento interior, né, de esperança. Porém, de acordo com a Bíblia Sagrada, a oração deve ser dirigida unicamente ao Pai Celestial. A Bíblia falou, a oração tem que ser dirigida unicamente ao Pai Celestial. Aqui em Mateus 6, vai dizer, Mateus 6, versículo 9. Vamos aqui, Mateus 6, versículo 9. Que diz assim, portanto, vós orais assim, diz o Senhor: Pai, nós que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Né? Para todo sempre. Amém. A palavra de Deus diz que a oração é a comunicação do homem com Deus. Então, a oração é a comunicação com Deus. Né? A oração é a comunicação do homem com Deus. Orar é dialogar com Deus, conversar com Ele, suplicar-lhe, pedir-lhe algo, agradecer-lhe, adorar
ter comunhão com Ele e buscá-lo de todo o coração. A Bíblia diz que a Bíblia é o livro da oração, de Gênesis e Apocalipse. Na Bíblia é enfatizada a importância da oração. O Todo-Poderoso é também um Deus pessoal. Ele se identifica pessoalmente conosco. Deus é transcendente, imanente, como Deus transcendente. Ele transcende tudo e todos que está acima de tudo e de todos. Como Deus imanente, ele se comunica conosco, acompanha de perto todos os movimentos da sua criação, desde o simples balançar da folha das árvores até os pensamentos e intenções do coração de cada ser humano, que está em 2 Samuel 5, versículo 23 ao 26, Salmo 139, versículo 1 ao 18, e Jeremias 17, versículo 10, e 1 Coríntios 2, versículo 9. Orar é invadir o terreno do impossível, né? Orar é invadir o terreno do impossível. A Bíblia está falando. E orar é romper a barreira do sobrenatural. A oração possui um poder limitado. É tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis, disse o Senhor, que está em Mateus 21, versículo 22. Os homens e mulheres, né, as mulheres de Deus, sobre a antiga aliança, sabia do poder extraordinário da oração, viram Deus mudar circunstâncias irreversíveis, manifestando seu poder pela oração deles. Pela oração dos seus servos, Deus colocou em fuga exércitos inimigos, enviou pão do céu, fez brotar a água da rocha, fez o seu povo passar a pés exaustos pelo meio do mar, multiplicou alimentos, fez intervenções no tempo, no clima, nos astros, na natureza, e refreou o poder destrutivo do fogo e da água. Fechou a boca de leões e realizou tantas outras proezas em prol do seu povo pela oração e súplica a ele. Está em Salmos 34, versículo 17, versículo 19, Salmo 60, versículo 12, Salmo 78, versículo 13 ao 16, versículo 23, versículo 27, versículo 52 e versículo 55. Salmo 5, 3, o salmista diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. No Salmo 6, versículo 9, o salmista diz com confiança: o Senhor já ouviu a minha oração, o Senhor já aceitou a minha oração, ele diz. E no Salmo 66, versículo 20, o salmista agradece a Deus, dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. A nova aliança não é diferente. O ministério de Jesus foi pautado pela oração e a igreja primitiva seguiu os mesmos passos do seu divino mestre. Viu mortos ressuscitarem, paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos escutarem, pães serem multiplicados, leprosos serem purificados, cadeias e prisões se abriram automaticamente, e tantas outras coisas a serem feitas por Deus e pelo poder da oração. Mateus 1, versículo 35, Marco 1, versículo 1 ao 35, Marco 11, versículo 22 ao 24, João 14, versículo 13, 14, Atos 1, versículo 14, Atos 3, versículo 31, Atos 12, versículo 5, que está essa mensagem. A oração do Pai Nosso é ensinada pelo Senhor Jesus, é conhecida em todo o mundo. A oração do Pai Nosso
vemos a maneira correta de se orar. Foi assim que Jesus disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza a tentação, mas livra do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que está em Mateus 6, 9 ao 13, que eu li para vocês agora em pouco. A oração é o maior recurso espiritual que Deus deixou à disposição da sua igreja, de cada crente. Sobre a nova aliança, nós temos um recurso mais em relação aos crentes sobre a antiga aliança. Podemos orar a Deus em nome de Jesus. Quando você pedir algo a uma pessoa importante, usando o nome de alguém que ele seja bem próximo, conhecido dela, as coisas são facilitadas para você. Exatamente isso que Jesus nos ensinou. Tudo que pedirdes, quanto pedirdes em meu nome, e eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei, que está em João 14, 13 ao 14. João 16, versículo 24, Jesus novamente nos ensina o poder da oração feita em seu nome, dizendo: até agora nada pedirdes em meu nome, pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Atos 1, versículo 14, Lucas escreveu: todos estes perseveravam unanimamente em oração e súplicas com as mulheres, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Romanos 12, versículo 12, Paulo escreveu: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Em Filipenses 4, 6, Paulo falou que a oração vence a ansiedade. Não estejais inquietos com coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. A oração é a chave para a sua vitória, A oração é a chave para a sua vitória. Por meio da oração, o céu se abre, as barreiras são removidas, as muralhas de Jericó caem ao chão, o sol e a lua param, o azeite e a farinha são multiplicados, o dinheiro é encontrado na boca do peixe, o poder do fogo é anulado na fornalha, a boca do leão é fechada no covil. O impossível se torna possível, o milagre acontece, e o sonho é realizado, e o desejo é cumprido, e o pedido é atendido. Glória a Deus por essa palavra, Glória a Deus por essa palavra. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, para a sua meditação. Quando Daniel passou por todas as provas que ele teve que passar, inclusive o impedimento de orar, ele buscou a presença do Senhor, ele não desistiu. Ele continuou, ele perseverou e venceu através da oração. Então, a oração é o poder para a sua vitória. É a chave, para a sua vitória. Não desista de que estiver passando. Faça como Daniel. Persevere em oração. Entra no seu quarto, ajoelhe e ore. Ora ao Pai que está em secreto, e em secreto ele vai te responder. Não desista, persevera até o fim. Daniel não desistiu, mesmo com o decreto assinado, ele continuou de joelhos dobrados e orava 3 vezes ao dia. Ele não parou, ele perseverou. Que você possa pegar essa palavra e colocar em prática na sua vida nesse dia, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus. Um bom dia a todos, em nome do nosso Senhor Jesus, e amém. Glória a Deus.